Olá meninas, tudo bem? Olha só que flor linda, gente. Vamos ver se vocês alcançam aí. Sabe qual é o nome dessa flor? Colombine. Eu fiquei encantada com essa cor, gente. Eu achei assim super diferente, super linda, né? E aí eu passei pra cá. Fiz 3 aqui encaixadinhas, né? E eu vou procurar chegar nesse tom aqui, né? Pro fundo, gente, olha, só em ver aqui o original, pro fundo um verde pistache com uma luz amarelinha pro outro lado, para dar um contraste nesse azul. Ela tem também em outras cores, várias cores. Tem rosa, né? Mas como nós já usamos bastante rosa aí nos vídeos anteriores, então eu acho que o azul vai dar um contraste bem legal. Então eu vou separar aqui as tintas pra gente começar. Aqui num pratinho de isopor, eu tenho o verde pistache e o branco. Aí nós vamos fazer uma misturinha, porque eu quero esse verde pistache mais clarinho, né? Olha lá, já ficou mais suave. Pronto. E o amarelo bebê e o clareador. Então vamos lá. Pincel pituá. Vamos começar com o clareador. Umedecendo por partes, tá? Não adianta você passar o clareador em todo o projeto, porque vai secar. Então, a gente passa assim, uma parte, né? Trabalha essa parte e depois a gente umedece novamente com clareador. Eu uso clareador e eu falo isso em todos os vídeos, gente. Pode observar. Eu uso clareador só no fundo, para fazer esse esfumaçado, para deixar assim bem suavezinho. Eu não passo aqui dentro sobre as flores, frutas, enfim. Eu só passo clareador para fazer o esfumaçado. Então, ó, umedeceu esse pedacinho. Aí você vem com o verde pistache, tira o excesso, ó. E aplica no cantinho. E vai esfumaçando, ó. Aí você vem com o clareador novamente. E aplica aqui nas bordinhas, né, na emenda, pra ficar bem suave. E de vez em quando limpa o pincel no paninho, tá? Pra ficar bem clarinho essa ponta aqui e deixar mais escurinho o cantinho. Então, nós vamos fazer esse lado todinho em volta, com essa misturinha aí do verde pistache e o branco. E quando chegar aqui em cima, nesse lado aqui, ó, é a mesma coisa, só que com amarelo bebê. Então vai ficar mais clarinho, mais iluminado deste lado. Apesar que ficou bem bonito também aqui, ó, ficou bem, não tá escuro. Eu não gosto, gente, de fazer um fundo
manchadão, escuro. Eu acho que dá uma tristeza na pintura, né? A gente pode até escurecer os cantinhos, como eu faço em todos os vídeos, mas só os cantinhos saindo fora um pouquinho. Mas aqui em volta é bem suave mesmo, tá? Fica uma pintura mais leve, mais bonita. Então vamos lá esfumaçar tudo em volta, gente? Mas não deixa aquela marca, eu sempre falo isso também, não deixa. É bem esfumaçadinho mesmo, ó. Às vezes tem sujeirinha ainda de tinta no pincel, você vai esticando, ó. E aí, novamente, aqui a gente aplica e vai saindo. Agora, gente, com o verde pistache puro, tá? Ó, sem ser misturado com branco. Nós vamos sombrear mais os cantinhos. Depois eu vou escurecer com o verde oliva. Mas para entrar direto aqui, saindo direto com verde oliva, vai ficar muito forte. Então a gente prepara o fundo, os cantinhos, com a sombra do... Aqui nem quase precisa, porque é mais luzes, né? Essa parte de cima aqui, ó. Nem vou mexer muito, não. Mas essa parte, ó, aqui, saindo de dentro da pétala. Aqui já é uma folha. Então, não se preocupem por enquanto. Venho aqui no cantinho, com verde pistache. E não pode sair, tá, gente? A gente tem que ficar só nos cantinhos mesmo. Porque senão vai ficar uma pintura, como eu falei agora há pouco, pesada, né? Já tá tudo seco esse fundo que nós fizemos aqui. Então, a tinta, ela fica no mesmo jeitinho da aplicação, né? Então, eu apliquei aqui, ó. Se tivesse úmido, isso ia misturar tudo, né? Mas como já está seco o fundo, então ele aceita bem qualquer outra cor. Aí depois que você sombrear todos os cantinhos, você aguarda a secagem para aplicar o verde oliva. O verde oliva é uma cor um pouco transparente. Então, o que que eu faço? Eu aplico aqui, por exemplo. Aqui no meio é fundo, não é flor. Ó, eu aplico o verde oliva e aguardo a secagem e retoco para ficar mais escurinho. Porque tá vendo? Ele fica meio transparente. Mas cuidado, gente, o verde oliva, ele não deve sair para esse outro lado, para esse campo. É só nos cantinhos. Tá bom? Ó. Aí quando estiver bem sequinho, eu volto aqui e retoco mais ainda, para ele ficar bem mais, com mais profundidade, né? Aqui, só que agora tá úmido, não vai pegar, então eu tenho que esperar secar. Aí eu venho aqui com verde oliva e escureço mais. E na sequência, gente, nós vamos fazer
as folhas que estão por baixo da flor. A flor também é essas pétalas grandonas aqui, como eu mostrei para vocês no celular. Folhas são essas aqui, que estão mais na parte externa, ó. Aqui tem 3, né? Aqui tem uma, ó. Mas essas aqui fazem parte da flor mesmo, que vai ser azul. Então vamos lá, aguardar a secagem e escurecer os cantinhos com verde oliva. Agora nós vamos preencher as folhas com o verde oliva e o verde pistache. Então, nós vamos fazer assim, ó. Pincel, eu estou com o número 4, mas pode ser o 6, 8. A parte central, de um lado, você coloca o verde oliva. Ó, puxa, estica a tinta. Aí depois nós vamos escurecer um pouco mais com verde pântano, né? Mas só para fazer o fundo delas, nós vamos fazer desse jeitinho. E do outro lado, ó, o verde pistache. Deixa eu dar uma sombreada, esfumaçada aqui no centro para não deixar parada a tinta, né? E vai completando, ó. É só fundo, tá, gente? Depois ainda vem as sombras e luzes. Mas para deixar já no jeitinho, é bom já colocar 2 cores. Assim facilita o acabamento. Só completar. Não tem muitas folhas esse projeto, mas todas eu vou preencher desse jeitinho. Não tem problema que elas sequem, que o fundo seque, né? Porque nós vamos preencher ainda as outras aqui, ó. Tem 2, aqui tem outra e aqui tem mais 3. Elas vão secar, né? Pelo tempo de preencher todas, mas não tem problema. Aí nós vamos usar a técnica úmido sobre seco, que é a tinta úmida do pincel sobre uma base seca. Então não se preocupe em ter que, vamos fazer correndo para não secar. Não, pode deixar secar aí bonitinho. Então vamos lá preencher as outras. Já estão todas sequinhas, né? E agora nós vamos com verde pântano. Pega só no cantinho do pincel. Nós vamos fazer as nervuras. Vem de um lado, vem do outro. É muito semelhante essas folhas dessa flor. São semelhantes a que nós fizemos no vídeo anterior. Só que eu usei lá o verde pinheiro e verde kiwi branco, né? Aqui só estou mudando as cores. Aqui tem 2 botões, gente, ó. 2 botões. Aí como eu já estava com o verde
verde pistache, aí eu já passei um pouquinho aqui, mas depois nós vamos preencher tudo direitinho. Então, em todas vocês vão fazer a mesma coisa. Corta no meio e puxa as nervuras, tá bom? E aí, com o verde pistache, nós vamos fazer um fundo de luz. Ó, dá para vocês verem direitinho? Um fundo de luz dentro de cada nervura. Por isso eu falei para vocês que não há necessidade, não precisam ter medo de, vai secar, não vai dar para fazer. Não. Eu até acelerei a secagem dessas folhas agora com o secador, acredita? Eu me sinto mais confortável de trabalhar com fundo seco. E nesse lado aqui, você arruma direitinho com verde pistache. Puxando um pouquinho para dentro, que essa aqui é a parte da sombra e aqui é a parte da luz, né? Então, aqui é só retocar mesmo. E aí, com aquela misturinha que nós fizemos logo no início para fazer o fundo verde pistache com branco, ainda tem um restinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá para usar. Aí nós vamos acentuar as luzes. Já falei para vocês da misturinha, né, gente? De diluente têxtil com aquarela silk. Aí você coloca num copo, mistura os dois líquidos e depois devolve para os frasquinhos a misturinha de diluente e a aquarela. Deixa eu misturar aqui um pouquinho. Vai ficar um verde pistache claro, igual ao fundo. Aí essa parte de cima aqui, nós vamos... Você aguarda a secagem, tudo devagar, gente, não tem pressa. Aí vem aqui e ilumina. Vocês observaram que eu tiro o excesso da tinta? Eu venho aqui, pego a tinta, dou uma batidinha. Por isso que é ótimo esses pratinhos, dá para aproveitar bastante. Aí sim, você vem aqui e ilumina. Bem de leve. E desse outro lado aqui, vamos acentuar mais a sombra. Tiro o excesso. Vem aqui e coloco um pouquinho mais de verde pântano. Então, de um lado é mais claro e do outro lado mais escurinho. Limpa num paninho o pincel. E aí, com essa misturinha, nós vamos
iluminar. Coloca pouca tinta, porque senão, de repente, a gente coloca muita tinta e invade a sombra. Então, vai devagarzinho, puxando de fora para dentro. Se quiser, pode até dar um toquezinho com o verde pântano desse outro lado, ó, para ela ficar com acabamento. Vem aqui na beiradinha e dá um toque, só puxando um pouquinho só. Aí dá o acabamento, né, gente? Não fica sem acabamento esse lado. Então, o que eu fiz aqui, nós vamos fazer em todas as folhas, do mesmo jeitinho, tá bom? Só o botão que eu não vou mexer, porque nós vamos preencher as flores, né? Então, eu vou fazer então, terminar essas folhas pra gente depois começar as colombines. Só para finalizar, gente, com um pincel zerinho e o verde pântano ou verde musgo, aqui eu usei o verde pântano. Você vem aqui nas nervuras e reforça bem fininho, ó. Fica mais bonita. Além de passar aqui, reforçar nas nervuras, você pode vir de um ladinho ou do outro da folha, realçar com o verde pântano, ó, bem delicadinho, não precisa forçar muito. Aqui, ó, onde eu passei o verde pântano, eu voltei aqui com zerinho e dei uma escureção, trabalhei, né, a folha. Aqui também, ó. Mas não precisa ser em todas. Uma ou outra para dar um destaque mais bonito. Bom, agora nós vamos fazer as flores. Eu vou separar as tintas, a gente já começa. Separei azul cobalto, azul marinho e azul bebê, por enquanto, tá? Porque não adianta colocar um monte de tinta aqui em cima, com esse calor vai secar tudo, né? Nós vamos começar pelas pétalas que estão por fora da flor, ó. Então tem essa aqui, ó. Aqui atrás é uma pétala, essa grandona. Enfim, ó, aqui em cima, né? Então, vamos fazer somente as pétalas externas. Depois, vamos para as pétalas internas, tá? Então, o que nós vamos fazer? Com azul cobalto e azul marinho, eu tô tirando da própria flor verdadeira, não é pintura, não tenho como referência nenhuma pintura, e sim a flor que eu mostrei para vocês no começo da aula, né? Então, essas pétalas aqui fora, ó, que nós vamos fazer. Dá para vocês perceberem que tem umas nuances de um azul mais claro, que eu vou usar o azul bebê. Depois o cobalto e, por último, o azul marinho. Tem um pouco de branco na pontinha, ó, aqui, ó, na pontinha
dessas pétalas, né? Então vamos tentar reproduzir essa flor original. Deixa eu pegar o branco aqui. Para vocês vai ser mais fácil, por quê? Porque vocês estão tirando do projeto da minha pintura mesmo, então facilita bastante. Aqui para mim é mais complicado porque tem que tirar do original, de uma planta mesmo, de uma flor verdadeira, mas vamos com carinho que vai dar tudo certo. Então, gente, olha, pincel número 8, nós vamos começar a preencher, bom, qualquer uma, só para vocês acompanharem aí. Então, com azul cobalto, nós vamos preencher, pincel sempre em pé. Pode ver que eu uso sempre o pincel em pé, na vertical, não é assim, ó, deitado, é em pezinho mesmo. Não precisa passar clareador, é a tinta direto no tecido, porque assim a tinta fica mais firme. Você pode lavar quantas vezes for necessário e a tinta vai estar sempre naquela tonalidade. Agora, se você usar como base o clareador, o nome já diz, clareador, ele clareia. Então, com as lavagens, conforme você vai lavando, ele vai desbotando. Infelizmente é a verdade. Então, se você quer uma pintura fiel mesmo, que dure para sempre, entre aspas, né? Vai envelhecendo o tecido também, mas uma pintura assim bem firme, sem ter o problema de desbotar e tal, usa somente tinta direto. Aqui eu uso, gente, porque é para esfumaçar. Se desbotar, ficar mais claro com clareador, não faz mal, é para clarear mesmo, é para ficar clarinho. Mas aqui, gente, aqui não é legal, aqui nós temos que respeitar a tinta e colocar somente tinta. Deixa o clareador só para o esfumaçado. Ó, conforme você vai preenchendo, ao mesmo tempo você vai intercalando com azul bebê. Porque fica mais fácil, gente, o acabamento quando a gente já prepara o fundo, imaginando o acabamento, como vai ser o acabamento, onde vai ser as luzes, tal, onde nós vamos colocar. Então, no fundo, você já vai dando um toquezinho assim, já de uma aparência de como vai ser o seu acabamento. Se no caso você preencher tudo de azul cobalto, aguardar a secagem, vir com a sombra e com a luz, você vai demorar mais ainda para a tinta receber essa claridade aqui, essa tonalidade. Então não custa, gente, tá preenchendo o fundo, já vem com um fundo de luz na pétala para você ganhar tempo. Matiza uma cor na outra, mistura uma cor na outra, não deixa a tinta parada, porque fica manchado. E vai preenchendo.
Já já nós vamos colocar um pouquinho de azul marinho também. E deixar as pétalas preenchidas, só aguardando acabamento. Vai entrar um branquinho aqui na ponta. Quatro cores para preencher o fundo. Mas pode ver que está aparecendo a tonalidade mais clara aqui, né? Você volta com um pouquinho do azul bebê para não perder esse tom mais claro aqui, esse fundo, né, de luz. Se você observar que tá cobrindo, o azul cobalto tá invadindo essa área, você volta com o azul bebê. Só sujeirinha do pincel, pouca tinta, para marcar mais a luz aqui. O que nós estamos fazendo nessa pétala vale para todas as pétalas externas, tá? Nós vamos preencher do mesmo jeitinho. Aí aqui na pontinha é mais claro. Aí você vem com branco e já deixa aqui uma marquinha, né? Que depois nós vamos iluminar mais ainda. Aqui, ó, nessa pontinha aqui. Deixa um mais claro. Aí com o azul marinho nós vamos escurecer, sombrear por trás dessa pétala. Então vai ficar mais escurinho aqui por trás. Não deixa a marca só do contorno. Você pode até contornar, como eu estou fazendo, mas você esfumaça, ó, pra uma cor entrar na outra. Como está tudo úmido, então já dá uma corzinha, né? Um tom mais escurinho. Depois no acabamento a gente acerta. O importante é você preencher bem cada pétala, não deixar aparecer fundo do tecido, ó, o meu tá bem fechadinho, você pode dar zoom aí que não vai aparecer a tinta os furinhos do tecido. E do mesmo jeito que nós fizemos um pouquinho de azul marinho aqui, do mesmo jeito que nós fizemos essa aqui, nós vamos fazer as demais. Então,
começa com azul cobalto por trás, ó, né? Por trás da pétala. Estica a tinta. Ó, tira rapidinho a marca, né? Estica bem. Aí já vai entrando com o azul bebê. Intercalando com o azul cobalto, ó, e as cores vão se misturando. Aí volta com azul bebê. Minha preocupação agora é que fique bonita a pétala, porque ainda não fizemos acabamento, né? Mas que ela fique bem fechadinha, que a trama do tecido seja realmente coberta. Aí no acabamento a gente vai incrementar mais, vamos colocar mais sombras e luzes, né? Não é difícil, né, gente? Acho que dá pra fazer, né? E essa pontinha aqui, pra gente não esquecer que na finalização vai ser mais branco, só para dar um fundo agora, né? A gente deixa aí quietinho. Aí depois voltamos aqui com branco. Então, gente, nós vamos continuar do mesmo jeitinho. Vamos fazer essa aqui também e as demais que estão em volta. Só fundo, só preenchimento. Agora nós vamos preencher as flores, as columbines, né? Então eu separei aqui lilás bebê, azul cobalto e branco. Então essa flor é bem diferente porque essas marcações aqui que eu coloquei são da mesma cor das pétalas externas, né? E aqui em volta
lilás com branco, lilás bebê com branco. Então vamos começar com a cor clara, com o lilás. Eu tô com o pincel número 8, tá, gente? Então vamos preencher essa parte aqui. Com lilás. É bem clarinho, né? Mas dá para vocês perceberem aí que é realmente bem claro. Já pode passar o branco, que essa parte é mais clarinha ainda, misturando no lilás bebê. Não deixa parado o branco, tá? Você preenche com lilás. E em algumas partes já vem completando com branco. Então vai ficar um lilás mais clarinho. Essa parte aqui mais clara. Aqui você não entra, você só esfumaça. Preenche bem direitinho a trama do tecido, né? Que é essa nossa preocupação quando estamos preenchendo o fundo. E aí você limpa o pincel num paninho, não precisa lavar, só limpar. E com azul cobalto, nós vamos preencher esse espaço aqui, mas sem invadir aqui o lilás bebê. Então, chegando aqui, você limpa o pincel novamente no paninho e com o movimento circular você esfumaça. Aí fica mais clarinho, né? Depois vamos pintar os miolinhos, mas a princípio vamos nos preocupar com as pétalas aqui, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa para fundo, eu acho que é só. Então, vamos fazer todas as pétalas exatamente como fizemos essa daqui, todas iguais, ó, todas as flores da mesma cor. Com a sujeirinha, eu tô vendo aqui, com a sujeirinha do pincel, que vai ficar um cobalto bem disfarçado, dá uma esfumaçadinha em volta. Aproveitar a umidade aqui para ficar bem clarinho mesmo.
com azul cobalto, ó, sujeirinha do pincel. Só para dar uma sombra, né? Mas é bem discreto mesmo, bem suave. Tá bom? Então vamos lá preencher todas as flores desse mesmo jeitinho aqui. Separei aqui para os miolos, gente, amarelo ouro e o verde pistache. Nós só vamos preencher o fundo, porque depois que a flor estiver prontinha já, aí eu vou puxar aqui uns pistilos. Meu pincel está sujo. Aí o que eu faço? Álcool gel. Olha só como sai toda a sujeira. A água não tira, gente. Quando você está usando uma cor forte, assim, que nem né, o azul cobalto, é uma cor bem forte, então só a água não sai. Na virola aqui, ó, pertinho, fica sujo. Então tenha sempre em mãos aí o álcool gel, que facilita muito a limpeza dos pincéis e dos stencils. Quando a gente termina de usar, limpa com álcool gel. Bom, é só uma dica, tá, gente? Então aqui em volta, você pode preencher com amarelo ouro, porque assim nós vamos deixar toda a flor com fundo preenchido. Aí voltamos fazendo só o acabamento. Vocês podem usar também esse jeitinho de pintar em todos os projetos, fica muito fácil. Então eu vou preencher todos com amarelo ouro, aqui em volta também, né? Aqui, ó. E dentro com verde pistache. Só isso por enquanto, tá, gente? É só um fundinho aí pra cobrir o tecido, ok? Então eu vou fazer nessas outras e na sequência, então, nós vamos fazer os acabamentos, começando pelas pétalas externas, né? E depois na própria flor. Deixa eu só terminar de preencher aqui. Vamos lá, então. As cores, as mesmas que nós pintamos o fundo, né? Azul cobalto, azul marinho, azul bebê e branco. Então, o primeiro passo, gente, bom, pincel número 4, bem cortadinho. O meu tá tão velhinho, gente, que nem pelo tem mais, mas eu gosto muito dele. Com azul marinho, nós vamos aqui por trás acentuar mais as sombras. E inclusive é bom retocar, porque às vezes a gente preenchendo essa flor, sai um pouquinho, o pincel fica borradinho, né? Então é importante a segunda demão. Segunda ou terceira demão eu passo quantas vezes necessitar, né? Então aproveita e vem aqui por trás e reforça. Ah, tudo seco, hein? Sequíssimo.
Vai com pouquinha tinta. Arruma a pétala com azul cobalto, né? Retocando para ficar com um bom acabamento. Joga a tinta pro cantinho do pincel que você consegue dar o efeito. Tá vendo? Ó, tem uns buraquinhos do tecido. Aí a gente já preenche. É um carinho a mais na pintura, mas que é necessário, gente. Não é exatamente numa demão que a gente passa e fala assim, ah, tá pronto. Não tá pronto, não. Fundo, sombras e luzes. Essa é a técnica. Então, a gente tem que trabalhar com carinho. E com paciência, né? Pronto, tá bem preenchidinha. Aí, com o azul bebê, nós vamos realçar mais essas nervuras. Estica só no cantinho do pincel, tá, gente? Pra você não ter que usar o pincel zerinho, não há necessidade. Com o cantinho do pincel você consegue trabalhar. Ó, com a sujeirinha você arrasta e faz um pouco mais de nervuras, para não deixar uma pintura parada, sem movimento. Então, você dá uma esticadinha só com a sujeirinha do pincel. E com branco, essa pontinha aqui, ó, ela é bem branquinha mesmo. Meu neto fala assim, gente, ele tem 8 anos, o mais velho. Vó, por que você fala tudo no diminutivo? As palavras é tudo inho, né? É uma maneira carinhosa que a gente tenta transmitir. Transmitir a aula, né? E às vezes ele vem aqui no estúdio, fica assistindo o celular dele e observa esse detalhe do carinho, né? Então, aqui só o branquinho, tá, gente? Olha lá, branquinho, sem querer. Aí, nós vamos fazer assim, nessa aqui. E do mesmo jeito, nós vamos pra fazer todas. Com azul marinho, vem, retoca por trás da pétala da flor, né? Porque assim ela fica bem certinha. Não deixa parada a tinta, tá tudo seco, mas você tem que dar uma espalhadinha. Não pode deixar a tinta com a marca. Vem com azul cobalto, arruma a folha, pouca tinta, sempre falo isso para vocês.
Arruma a folha direitinho, porque às vezes a gente não preenche direito, né? Então tem que ter uma boa cobertura. Aproveita onde não passou a tinta no fundo, ó, que agora secou, aí aparece os furinhos, né? Completa, não tem perigo, tá tudo sequinho, então não vai estragar a pétala. Aí vem com azul bebê. Tira o excesso no paninho. E realça mais essas nervuras aqui. Eu vou fazer em todas do mesmo jeitinho, tá? Como eu estou fazendo essas aqui. Que a gente liberando essas pétalas todas, essas azuis, aí podemos entrar para fazer o acabamento da flor principal, né? Aí vem com branco na pontinha, ó, joga a tinta pra borda, arruma, limpa o pincel e dá uma puxadinha. Não deixar a tinta parada. Não é difícil, gente. É carinho mesmo. E vai ficar muito bom. Então agora eu vou fazer essa daqui e as demais. Aí depois voltamos para fazer a flor. Agora vamos mexer nas flores, né, gente? Primeiro passo, observa bem se esses detalhes aqui dessa flor estão bem preenchidinhos. O meu mesmo não estava. Eu dei um retoque aqui assim, mas sem sair, tá? Sem sair pra não estragar o lilás lá que a gente passou. Arruma, ó, vem no cantinho, arruma de um lado, arruma do outro lado e a sujeirinha você estica. Feito isso em todas, aí com o azul marinho, depois que der uma secadinha, com o azul marinho nós vamos escurecer mais um pouquinho. Porque, na verdade, essa flor, gente, todas as flores colombines, eu estava pesquisando, e esse detalhe aqui, ele é exatamente da cor dessa pétala externa. Então, aqui nós não colocamos azul marinho para dar profundidade, a mesma coisa nós vamos fazer nesse detalhe. Escurecer mais. Vem no cantinho, joga a tinta para as bordas. E esfumaça um pouquinho. Olha como já ficou mais bonita, né? Depois nós vamos iluminar.
tá? Então eu vou fazer aqui em todas do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, de um lado, do outro. Faltou esse lado aqui, ó. Tiro o excesso. Tá bom? Pronto, tudo escurinho. E agora nós vamos fazer o acabamento aqui em volta desse detalhe que é com branco, tá? Aqui também vou realçar mais com branco. O azul que eu passei aqui, que foi aquela sujeirinha do pincel, eu achei que ficou tão bom, gente, tão bom, tão suave, que eu não vou mexer, não vou retocar. Tá muito delicado, eu acho que ficou legal assim. Então, agora só com o branco e o lilás bebê, nós vamos fazer o acabamento. Vem em volta aqui, olha, em volta desse detalhe escuro, com branco, arruma direitinho. Para iluminar bem esse centro dessa pétala. Não deixa a tinta parada, você contorna aqui com um pincelzinho mesmo, não precisa ser zerinho, com um pincel, em volta de todos eles, ó. Vem aqui. Dá uma esfumaçadinha de leve. Tá tudo sequinho, então a tinta vai ficar exatamente onde você aplicar. Tá? Então, isso vocês têm que fazer em todas. Dá pra perceber uma claridade aqui, um destaque maior, né? São pequenos detalhes, gente, nessa flor que faz a diferença. Ah, para que precisa do branco aqui? Para destacar o azul marinho que nós colocamos ali, né? Então, é importante, sim, tudo que vocês forem fazer, pintar, os pequenos detalhes faz a diferença. Então, vem só na bordinha e esfumaça. E essa parte aqui, gente, da pétala, você pode retocar, mas com muito cuidado para não invadir aqui dentro ou mesmo cobrir esse azulzinho aqui que tá tão bonitinho, tão delicadinho, né? Então é só para repassar a tinta para ficar com uma boa cobertura. Ó, em todos eles, vem aqui na parte de cima e puxa, ó. Aí já arremata aqui, já fica bem mais iluminado. Eu faço devagarzinho para vocês verem, gente, mas é uma flor super gostosa de pintar, não é difícil. Só esses detalhes que a mão tem que ser bem mais leve, porque senão vai acabar invadindo a área já pintada, né? Então, toma bastante cuidado nesse acabamento aqui.
pode entrar, mas só um pouquinho, pra tinta não ficar parada, né? E aqui, então, ó, já coloquei o branco aqui em volta de todos. Reforçar esse aqui. E com o branco aqui nas bordinhas, você pode realçar mais. E entra só um pouquinho naquela marquinha azul. Ó, separa uma pétala da outra. Não deixa a tinta parada. Além de você iluminar mais, você dá uma puxadinha para dentro, formando umas pequenas nervuras. Nada de deixar muito marcado, tá, gente? Tá bem suave, então é só um acabamento para ficar mais bonita, mais natural, né? Não deixar a tinta só com contorno branco. Aí você puxa umas nervurinhas. Vocês entenderam até aqui? Sobre a delicadeza do acabamento. E tudo sequinho. O fundo está sequíssimo. Tô puxando um pouquinho do lilás bebê pra não deixar a tinta parada. Já pensou se a gente fizer um negócio em volta assim? Não é. A flor ela tem essas nervuras, né? Parecem uns raiozinhos.
mas tudo com muita delicadeza. Então eu vou fazer tudo aqui em volta das flores do mesmo jeito que eu fiz essas 3 aqui, né? Aí depois voltamos com as tintas para fazer o miolo direitinho, né? Puxar uns pistilos, deixar ele bem acabadinho. Então vamos lá, gente. Carinho, paciência, sem pressa. E nada impede de você voltar arrumando. Se você passou a segunda demão e não... Então, agora nós vamos fazer o miolo, né? Eu separei para as hastes, que tem que levantar aqui dentro, castanho claro. Mas se você não tiver, não tem problema, pode ser um siena natural, só para dar um tonzinho, né? Ou telha, siena natural, umas cores assim. E o amarelo limão para bater um miolinho aqui, né? Então, ou com pincel, que nem o meu, bem velhinho, número 4, cortado e lixado, ou então um pincel zerinho, para você conseguir um traço fino, ó. Então, você vai puxar aqui do centro, próximo aqui ao verde pistache, uns galinhos, umas hastes, né? Pode sair da área aqui do amarelo ouro, sem problema. Vamos fazer tudo em volta. Isso. Aí, aqui eu tô com pituá número 2, mas eu uso assim poucas vezes, viu, gente? Quase não uso mesmo, só para umas batidinhas pequenas, alguma coisa assim. Então se você não tiver uma brochinha pequena para fazer aqui as batidinhas, você pode usar um pincel comum, né? Qualquer pincel que você tem aí. E com amarelo ouro, amarelo limão, nós vamos dar umas leves, bem suave, ó, batidinhas. Vai de leve para não ficar muito grande, né? Ficar exagerado. Só que o amarelo limão, ele é meio transparente, né, gente? Então, com certeza, eu vou
esperar um pouquinho a secagem e vou bater de novo. Ele ficar mais gordinho. Umas batidas mais cheinhas. Pode dar uma batidinha também dentro do verde pistache, né? Não precisa ficar todos iguais. Enquanto eu vou fazer a mesma coisa nos outros miolinhos. Aí é o tempo de secar esse daqui. Aí, pessoal, achei aqui um pincelzinho número 2, que a batidinha fica mais delicada do que a brochinha. Então, eu retoquei aqui, ó, e dei mais umas batidinhas. Eu acho que ficou mais bonitinho, ó, ficou mais delicado do que com a brochinha ou pituá. O mesmo eu fiz aqui. E agora que tá sequinho essa batida, olha o calor, gente, tudo secando. Aí você vem com branco, agora que já tá tudo sequinho, e dá uma luz, umas batidinhas com branco. Olha como ficou alegre. Parece uma bobagem, né? Mas um miolinho acaba dando vida na flor. Ó, só uns toquezinhos, não é bater tudo de novo, gente. Escolhe os espacinhos para colocar o branco, tá? Pensa que terminou o miolinho? Ainda não. Com o verde oliva e o pincel zerinho, vamos fazer umas bolinhas aqui dentro desse verde pistache, né, que nós passamos. Dá pra vocês verem aí direitinho, ó. É simples. É só uns detalhes mais escurinhos que acaba valorizando mais o teu trabalho. Pronto, acho que... E o mesmo nos demais, né? Ó, vem aqui, sai um pouquinho pra fora. E o projeto não está terminado, gente, porque eu gosto de finalizar os cantinhos que a gente escureceu, né? Esses cantinhos assim, com folhagens de stencil. Então, eu peguei aqui um stencil, vocês aí também usem aquilo que vocês tiverem, o modelinho que vocês quiserem, tá?
Um pouquinho de branco. E claro, branco nas batidinhas com amarelo limão. Ó, pode fazer com zerinho. Aqui eu fiz com o pincel número 2, mas se quiser fazer com zerinho, também dá certo. Tem aqui aqueles botões da mesma cor aqui da pétala, né? Azul cobalto, azul marinho, um pouquinho de azul bebê e branco. E as sépalas, eu dei um fundo só verde pistache, mas agora nós vamos terminar aqui com verde oliva, né? Uma escurecidinha com verde oliva também, ó. E com branco, só no cantinho do pincel, nós vamos iluminar. Tá? Um branquinho só pra aqui no cabinho também. O mesmo nesse outro botão. E vamos decorar com stencil. Então, olha, eu achei esse daqui. Que tem um galho. Tem diversos galhos, né? Então, vamos escolher um diferente. Esse aqui tá bonito, hein? Então vamos fazer sobreposição, aliás, com duas cores, com verde pistache, as folhas distantes. Pincel pituá. Vamos pegar esse daqui, esse cantinho aqui, ó. Encaixa direitinho. Se você tiver outro modelinho aí, também não tem problema. Vocês sabem, e eu sempre falo, né? Que stencil você tem que trabalhar com a tinta seca. Então, pegou aqui da tampinha, ó, tira o excesso, bate no pratinho lá e vem esfumaçando. Se você colocar muita tinta, pegar daqui da tampinha e ir direto, vai vazar.
emenda tudo, não tem definição, fica horrível, gente, fica mesmo, é sério. Então muita gente, parece simples stencil, mas muita gente ainda apanha para utilizar. Por quê? Porque tem que tirar o excesso de tinta, né, gente? O pincel tem que ir sequinho. Acabou, pega mais, bate de novo lá, ó. Tira o excesso da tinta e esfumaça. Então eu vou fazer nos cantinhos esse galinho aqui. Fica desse jeito, bem clarinho. Aí o que acontece? Aí você vai fazer o resto em volta e vem aqui. Ele tava assim, né? Dá uma puxadinha de lado. Ó. Aí você vira aqui um pouquinho. E com verde oliva, você vai sobrepor os galhos. Então ficou assim lá atrás um verde clarinho. E na frente um verde mais escuro. Pode ser até um verde pinheiro, né? Peguei aqui. Esse eu acho que tom sobre tom fica bom. É uma sugestão, tá, gente? Se vocês não quiserem, não precisa colocar stencil. Deixa só a pintura mesmo, que é suficiente. Ó lá. Aí ficam uns galhos mais clarinhos e outros mais escuros. Dá um destaque aí, né? Fica legal. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou fazer em todos os cantinhos. Temos bastante lugar aqui, ó. Que beleza esse espaço aqui. Esse, então, tá ótimo aqui para colocar. E enriquece, né? Olha como que fica bonito. Então, eu vou fazer, já mostro para vocês. Pronto, gente. Fiz mais galinhos, né? Das duas cores, verde pistache, verde oliva. Espalhei aqui em cima. Eu acho que ficou legal. O que vocês acham? Eu gostei. Achei um projeto bem bacana, bem diferente pra gente estar pintando em caminhos de mesa, inclusive, ó, pega aqui os cantos do caminho de mesa, dá certinho, ó. Não é legal? Então tá. Vou deixar vocês o pano com uma estampa bem suave, mas vocês coloquem o barrado que vocês quiserem, crochê, costura, como vocês quiserem, ou mesmo um barrado de stencil, fica muito bacana e a gente tem vários para vocês estarem usando, tá bom? Um beijo carinhoso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!